Quem já se apaixonou aqui, gente? Ô, gente, quem está mentindo aí? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se apaixonou. Quem já se apaixonou aqui? Aí sim, hein? Agora melhorou. Eu gostaria de iniciar essa palavra perguntando: quem pode me explicar o que é estar apaixonado? Para animar, eu vou dar até um brindezinho para quem falar aí, gente. Quem pode falar aí para mim? Vem cá, corre aqui. Cheguei primeiro. Estado de demência. Arthur Henrique. Tá, pera aí, gente. Pega o microfone ali pra mim. Liga aí o microfone. Ih, mano, obrigado. E eu acho, já ouvi isso. Que paixão. Que paixão é um estado de demência. Cadê a Amanda pra gente descobrir isso? Explica pra mim aqui o que é paixão. Toma aqui, ó, valeu. Não é um presente isso? Fala aí. Paixão é quando o seu coração acelera mais rápido, assim, quando você vê a pessoa que mais se qualifica com as qualidades que você está procurando. Tá certo, continua, pode continuar. Porém, maior que paixão é o amor, porque o amor é para sempre. Porque na vida a gente fica muito dependente de emoções, a gente quer sentir aquele aperto muito forte no coração quando a gente está pensando naquele que a gente ama. Porém, a gente não é dependente de sentimentos muito fortes, porque um pai não tem que dizer o tempo todo, 24 horas por dia, cada segundo que ama o filho. O filho sabe que é amado e o pai o ama. Nós não somos carentes, como muitas pessoas já disseram para nós, já disseram para mim que eu sou carente. Eu sou dependente de Deus e de todo o amor que Ele tem por mim. Glória a Deus. Aqui, meu irmão, valeu. Obrigado. Aqui, lado. Mais um. Tem mais alguém aqui? Pode vir, gente. Eu posso recitar. Vamos lá, dando a definição do nosso amigo Wesley, a paixão pela neurociência ela é definida assim como um estado de demência, mas não um estado de demência que você perde a capacidade cognitiva, e sim um estado de demência que entorpece sentimentos. A paixão ela é diferente do amor, porque ela é um sentimento muito profundo, muito intenso, onde as pessoas fazem besteiras. O amor ele já dura para sempre, por isso que a pessoa é mais racional. Cadê o Cauê? Você quer falar aqui, Vaz? Paixão. Não, fala olhando pra ela. Paixão. É ficar bobo igual eu estou. Virou o cu do Igolov aqui, né, gente? Mas, gente, eu quero falar aqui sobre paixão. E eu fui pesquisar no dicionário o significado de paixão. E, cara, confesso que a descrição que trouxeram aqui foi muito melhor que a do dicionário, sinceramente. O Igor, olha a descrição que trouxeram aqui no dicionário. O dicionário diz o seguinte. Ó, Cauê, também, ó, para cumprir a promessa, toma aqui um para você também. Primeira descrição que diz o dicionário: que ou aquele que está dominado pela paixão amorosa, por amor intenso e profundo. 2. Que ou aquele que está que denota a paixão, arrebatamento, exaltado o seu tom de voz. 3. Aquele ou aquele que gosta muito, entusiasta,
fanático. E ele colocou exemplo futebol. E tem mais outros, mas os outros eu achei que não tem muito a ver, tá? Mas eu gostei de uma definição que chega muito próximo do que a Jennifer trouxe aqui. Quem conhece aqui a psiquiatra Ana Beatriz? Todo mundo da área de psicologia aí, né, gente? Para quem não conhece ela fez alguns livros voltados a... Como que é o nome do livro? Mentes Perigosas, sobre psicopatia e tal. Mas ela traz uma definição que eu achei muito interessante em relação à paixão. E que definição que ela traz? Um exemplo que ela traz, quando uma pessoa está apaixonada, é a mesma coisa, o mesmo sentimento que um usuário de droga usa, tem no momento de utilizar a sua droga. Ou seja, aquele mesmo desejo pela droga, aquele mesmo âmbito, aquele mesmo paixão, aquele mesmo desejo por estar com aquilo, a mesma vontade, a abstinência, se assemelha com alguém apaixonado, com alguém que está apaixonado. Só que normalmente quando nós falamos de estar apaixonado, como foi trazido aqui, a primeira coisa que nós pensamos é sobre relacionamentos, sobre alguém que eu estou apaixonado. Mas paixão é uma coisa que nós precisamos entender, não está ligado somente a pessoas. Ou seja, eu posso ter um desejo de paixão, eu ser apaixonado por um carro, por um esporte, e dedicar a minha vida por aquilo. Então, na ministração de hoje, eu queria iniciar te perguntando: qual é a paixão que te move todos os dias? Você já parou para pensar isso? Por quê? Quando alguém está apaixonado, nós já falamos aqui que é como se estivesse no estado de demência. Ou seja, uma pessoa apaixonada, ela faz loucuras que ninguém faria. Alguém tem algum exemplo aqui de loucuras que, não precisa ser você não, mas de alguém que você conhece que fez alguma loucura por estar apaixonado? Vem cá, Marquinhos. Tem alguém que gostaria de falar? Fez o quê? Fez o quê? Isso é loucura. A pessoa financiou a moto do namorado. De repente ele sumiu no dia seguinte. Mas quantas pessoas fazem loucuras por estar apaixonadas? E eu trouxe alguns exemplos aqui. Primeiro eu vou trazer um exemplo bíblico que todo mundo conhece. O exemplo bíblico, que é claro sobre isso, é Sansão. Gente, para quem não conhece a história de Sansão, Sansão, ele foi chamado para ser libertador de Israel. Sansão era o cara sobre Israel. Até o dia que ele conheceu Dalila. Gente, vou te dizer, cara, tem algumas paixões que só vem para nos arrebentar, né? Toma cuidado por quem você se apaixona. O que aconteceu, gente? Se apaixonou por Dalila, foi morar no território inimigo. Dalila era do território inimigo. E constantemente Dalila perguntava para Sansão, qual era o segredo da sua força. Até o dia que Sansão, gente, meu Deus, que Salomão está na minha cabeça. Mas Sansão, até o dia que Sansão contou o segredo da força dele, e ela o traiu e chamou os inimigos, cortou o cabelo dele, e o fim da vida de Sansão é muito triste. Mas são loucuras que as pessoas fazem por conta da paixão. Para a gente entender o que é paixão normalmente ela dura de 6 meses a 2 anos. Então, você
começou o relacionamento ontem e fala pro seu namorado que você o ama, você não ama ele, você é apaixonado por ele. Então, quando nós falamos de paixão, temos muitos exemplos em relação a isso. O primeiro exemplo que eu queria trazer é o exemplo do meu irmão, gente. Cara, meu irmão se apaixonou. E meu irmão, naquela época, estava numa vibe de rock, gente. E deixou o cabelo crescer. E quando ele se apaixonou, a menina falou pra ele, e eu sei que a menina falou brincando, tá, gente? Se você cortar o cabelo, eu namoro com você. Cara, ela falou isso numa sexta-feira, eu trabalhava até com ele na época. Passou o sábado, no domingo ele me chama, e a gente vai no cabeleireiro juntos. Ele senta na cadeira e manda pro cara cortar baixinho. Gente, descia a lágrima. Isso eu não tô mentindo, tá? Descia a lágrima dele cortando o cabelo. Na semana seguinte, ele foi na casa da menina e falou: você falou que se eu cortasse o cabelo, você namoraria comigo. Ela, você é maluco? Eu falei isso brincando. Mas graças a Deus deu certo, hoje os dois estão casados. Tem sacrifícios que vão pelo bem, né? Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer voto de Nazireu aqui raspando a cabeça. Mas de loucura, gente, pela paixão, a Jurema encontrou um caso, gente, na internet, que só pela graça. O cara apaixonado pela menina. E a menina resolveu terminar o relacionamento. E na cabeça do maluco, ele pensou o seguinte: se eu forjar, sei lá, um assalto, algo, e eu levar um tiro, ela vai ficar com dó de mim e vai voltar pra mim pra cuidar de mim. Procurou o amigo e falou pro amigo dar 3 tiros nele. Ele deu 3 tiros no cara. Agora me responde você, ela voltou com ele? Voltou nada. E ficou com os 3 tiros ainda. Ai, ai. Outro caso, gente, que eu vi. Esse eu vi, gente. Do cara, no início do relacionamento. Começou o relacionamento no primeiro dia. Gente, não foi daqui um mês. Foi no primeiro dia de relacionamento. O cara entregou uma aliança. E ali fez os votos de casamento para a menina. A menina fez o seu mesmo ano. E, cara, falou: meu Deus, cara, eu nem te conheço ainda. Como que você tá me pedindo em casamento? Mas são as loucuras que muitas pessoas fazem por conta de relacionamento. Por causa de estar apaixonado. Mas, gente, algo que nós precisamos entender, que paixão não está relacionado simplesmente a relacionamento, a homem, a mulher. Muitas vezes você pode ser apaixonado por algo. Quantas pessoas são apaixonadas? Um exemplo, estamos chegando agora no mês de carnaval. Quantas pessoas são apaixonadas pelo carnaval? Tem pessoas que pegam o dinheiro do ano inteiro para chegar na data de carnaval e comprar uma fantasia para desfilar no carnaval. Todo o seu esforço ele dedica para aquele dia. E tem um outro exemplo. Quem é torcedor de futebol aqui? Torce para algum time? Quem é corintiano aqui? Glória a Deus. Quem é palmeirense? Quem é São Paulino? Não acredito que tem mais São Paulino do que corintiano, gente. Quem é santista aqui? Santista fala até triste agora. Ai, ai. Mas, gente, eu tô pra ver um povo doido e apaixonado torcedor de futebol. E, gente, eu pesquisei, assumo que sou corintiano, não parece, mas sou corintiano, tá? Amém? Confesso que sou corintiano. E, gente, pesquisei na internet e
confesso que não pesquisei só sobre o Corinthians. Mas as maiores loucuras que eu achei sobre torcedor na internet foi do Corinthians. Cara, em 2012, o Corinthians foi campeão mundial. Glória a Deus. Mas algo que me chamou a atenção, cara, tem uns caras que é muito maluco. A galera queria ir pro Mundial de Clubes lá no Japão. Simplesmente teve cara que tinha casa. Isso tá na internet, tá, gente? Chegou em casa, falou pra mulher: arruma as coisas, vamos alugar uma casa porque eu vendi nossa casa. Ela: você tá maluco? Vendi nossa casa pra comprar minha passagem pra ir pro Japão. Fala que esse cara não é apaixonado. Teve outra história que eu vi, gente. Cara, o CQC, ele fez uma campanha que é um bando de louco no Japão. E qual era essa campanha? O CQC ia pagar a passagem aérea e o ingresso para o cara ir no Mundial, para aquele que ganhasse, que fizesse a maior loucura pelo Corinthians. Certo? Gente, teve de tudo. Teve cara que saiu na rodovia pelado. Teve cara que lambeu o dedão do pé da avó. Cara, teve cara que tatuou o símbolo do Corinthians. Apesar de tatuar o símbolo do Corinthians, gente, eu acho que é até de boa. Porque tem gente tatuando o símbolo, o nome da namorada. Pelo menos o time vai pra vida inteira, né? Abre teu olho, viu? Mas, cara, o que você acha que fez o cara que ganhou isso? Alguém tem ideia aí? Tem gente que sabe que eu já falei isso na Rede Jovem. Tem ideia? Gente, eu vou passar um vídeo pra vocês. Ele é nojento, tá, gente? Mas segura aí o estômago aí. Pode passar o vídeo. Esse é o vencedor. Você vai me falar se ele é ou não é apaixonado. Não, não é esse não. É o vídeo. É fácil, quero ver beijar esse dragão. Vai, Corinthians! Que beijinho Pode tirar, acho melhor tirar. Pode tirar. Agora eu quero que você me responda. Esse cara é ou não é apaixonado pelo Corinthians? E eu fico imaginando, cara, se ele não ganhasse. Mas ali mostra a paixão que ele tem pelo time de futebol dele. E, cara, continuando, tem outras pessoas que a sua paixão é a religião. Um exemplo claro disso, gente, são os budistas. Quantos budistas não fizeram voto de silêncio pela vida inteira? Você tem noção disso, gente? Nunca mais eles vão falar uma palavra sequer na vida. Nunca mais. Você pode chegar nele, fazer cosca, bater, qualquer coisa, o cara nunca mais vai falar na vida. Que fizeram votos de silêncio. Quantos padres franciscanos fizeram voto de pobreza? Ou seja, você pode dar o dinheiro que você quiser para ele, que ele vai doar para a caridade. E ele fez o voto de pobreza para a vida inteira. Tem um outro, que já até apareceu a foto aqui. Pode soltar a foto novamente? Nossa, mancada, hein, cara, quem é esse cara? Esse cara é um indiano que ele fez um voto de ficar o resto da vida com a mão levantada. Ele já está 45 anos sem baixar a mão. Ao ponto que calcificou a mão dele levantada. Mesmo que ele quiser, ele nunca mais vai baixar a mão. Para você ter noção de qual é a paixão dele. Pode tirar, por favor. E algo que nós precisamos entender, gente. A minha fala aqui, eu não estou dizendo que é ruim estar apaixonado. Porque ninguém vai iniciar um relacionamento sem paixão. Ninguém começa um relacionamento amando. Todo relacionamento, tudo aquilo que nós temos na vida começa através da paixão. Mas o que eu quero trazer nessa noite para você
pensar aí é se a sua paixão está canalizada para a direção certa. Algo que nós precisamos entender, que todos os dias nós somos movidos pela paixão. Todo dia você levanta da sua cama por um motivo. Ou você acha que você levanta por nada. Você tem que ter um motivo para você levantar da sua cama. Você tem que ter um motivo para escovar os dentes. Você tem que ter um motivo para ir trabalhar. Você tem que ter um motivo para você vir para a igreja. Você tem que ter um motivo até mesmo para namorar. Você tem que ter um motivo. Tem que ter algo que te motive. E algo que nós precisamos entender, qual é a motivação do nosso coração. O que tem nos motivado a acordar todos os dias de manhã? Qual tem sido a nossa paixão? Existe uma frase que diz o seguinte: é melhor morrer por algo do que viver por nada. Ou seja, aquele que não tem uma paixão na vida, aquele que não tem um propósito de vida, é melhor morrer do que viver por nada. É melhor você ter a vida encurtada por um propósito claro, do que você viver uma vida sem nenhum propósito, sem algo que te traga paixão. Algo que eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Coríntios 11, 24. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Que está escrito assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei por uma noite e um dia exposto ao frio do mar, à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei de jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentei diariamente uma pressão interior ao saber a minha preocupação com toda a igreja. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se alguém não estiver apaixonado por aquilo que está fazendo, ele passaria por todas essas coisas? Responde alto para mim, gente. Passaria por todas essas coisas? E quem está falando ali, a história que está se passando, quem é? A história do apóstolo Paulo. Quem está narrando aquilo é o apóstolo Paulo. Algo que nós precisamos entender da história do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele, a Bíblia diz, deixa bem claro, que ele era um fariseu. E até ele encontrar a Jesus, ele era um dos perseguidores dos cristãos. Ou seja, até ele ter um encontro com Jesus, ele era um cara perseguidor de Jesus. Quando nós falamos fariseus e aquelas pessoas que não têm, vamos dizer assim, ainda não teve essa profundidade em relação à Bíblia, imagina muitas vezes um cara que não tinha proximidade nenhuma com a palavra. Jesus falava mal dos fariseus. Só que algo que nós precisamos entender na história bíblica, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que tinham mais conhecimento da palavra, eram os que mais liam a Torá, que é a Bíblia, eram os que mais jejuavam naquele tempo, eram os que mais faziam votos de oração. Só que o que me chama a atenção, que Paulo entende que a paixão dele estava canalizada para o lugar errado. Ele viveu
nasceu na igreja, ele era um dos mais fanáticos por aquilo que ele acreditava, ao ponto de que no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando vão apedrejar Estevão, você sabe aos pés de quem que eles jogam as roupas de Paulo, de Estevão? Sobre os pés de Paulo. Ou seja, Paulo participou até mesmo do apedrejamento de Estevão. Mas o que me chama a atenção, que num belo dia, Paulo, indo com as cartas dos sumos sacerdotes para prender os discípulos, para prender aqueles que seguiam a Cristo, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai do cavalo e Jesus o questiona: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E naquele momento, Paulo entende que o papel dele não é simplesmente ser fariseu, mas o chamado dele é ser apaixonado por Jesus, é dedicar a sua vida à paixão por Jesus. Gente, naquele momento Paulo fica cego e Deus manda um homem chamado Ananias ir até ele, orar por ele, e ele é curado da cegueira. E aquele homem começa a discipular Paulo e preparar Paulo para o chamado dele. E gente, para quem conhece a história de Paulo, dali para frente, Paulo dedica cada segundo da vida dele para pregar a palavra. Paulo começa a ir de cidade em cidade, formando igrejas, sendo açoitado, apanhando, sendo apedrejado por algo que ele acreditava. Ele dedicou toda a sua vida, até a morte, a pregar o Evangelho de Jesus. Mas me responda uma coisa: essa paixão que Paulo teve não é uma paixão diferenciada? E eu gostaria de te perguntar nessa noite: será que essa paixão tem tomado o nosso coração? Assim como Paulo, gente, e ai de mim me comparar com Paulo, Deus, preciso comer muito feijão com arroz. Mas eu lembro, gente, para quem conhece minha história, eu nasci em berço evangélico, gente. Desde que eu nasci, meu pai já era pastor. As primeiras lembranças que eu tenho como criança é na igreja, correndo para lá e para cá, que nem a Maria Angelina, vivendo dentro da igreja. As primeiras lembranças que eu tenho é de ir acompanhar meu pai quando ele ia fazer casamento, e uma série de coisas, gente. As minhas lembranças inicialmente sempre foi na igreja. Mas algo que eu precisei entender, que ser filho de crente não quer dizer que é neto de Deus. Ou seja, ia chegar um ponto na minha vida que eu ia precisar ter um encontro com Cristo. Apesar de eu estar na igreja desde criança, eu ainda não tinha tido esse contato com a paixão de Cristo. Esse contato com o amor avassalador que toma os nossos corações. Gente, minha vida inteira eu vim da Assembleia de Deus e tenho um enorme carinho por lá. Mas algo que me chamou a atenção, que quando eu vim para cá, não era nem nasci para Deus, era apacentar ainda. E eu lembro que nos primeiros meses eu realmente tive um encontro com Deus. E gente, quando eu falo de ter um encontro com Deus, foi algo sobrenatural. Cara, eu dediquei naquele tempo a Deus realmente. Eu separava mais de 1 hora por dia para orar todos os dias. Eu lia a Bíblia todos os dias. Quantas ministrações e palavras eu ouvi naquele tempo. Mas algo que me chama a atenção, que aquela paixão era tão forte que eu queria me parecer com Deus. E cara, Deus, o Espírito Santo começou a falar tão forte no meu coração, que eu precisava corrigir coisas que eu tinha feito de errado no passado. Eu tinha que corrigir, procurar pessoas e pedir perdão. Eu lembro de uma situação que foi engraçada, gente. Hoje é engraçada, naquela época não foi muito não. Mas que o Espírito Santo ardeu no meu coração, porque anos antes, gente, eu tinha comprado um tênis que era de marca. E eu ali no momento de negócio ali, né, peguei e falei para um cara, eu paguei 3x nesse valor, sei lá, paguei R$300 nesse tênis.
E eu tinha pagado só R$100 naquele tênis. E eu fiz um rolo com o cara e comprei um computador do cara mentindo do valor do tênis. E para mim não tinha problema, mas o Espírito Santo ardeu no meu coração. Você enganou ele. E gente, isso anos depois, e o Espírito Santo começou a arder no meu coração. Você enganou ele, você enganou ele. Eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei pro meu irmão e falei pro meu irmão: cara, fala pro Guga ir lá em casa e pegar o computador que é dele. Aí meu irmão ficou sem entender, né? Aí o dia que ele foi buscar o computador, eu tava. Aí ele: mano, o que aconteceu que você quer me devolver o computador? Eu falei: mano, me faz pergunta, pega o computador e leva embora. Aí ele pegou o computador sem entender. Aí quando ele estava saindo, ele se encontrou com o meu irmão. E ele perguntou pro meu irmão: mas o que aconteceu com o Samuel? Que ele tá querendo me devolver isso e tal, ele tá triste, chateado. Aí meu irmão falou: não, cara, ele teve um encontro com Deus lá e Deus está fazendo ele corrigir tudo que ele fez de errado. E algo que me chamou a atenção, que aquilo que eu estava vivendo já estava transparecendo para outras pessoas. E aquele arrebatamento, aquilo que eu estava sentindo naquele momento, era tão forte, que fez mudar o meu padrão de vida, fez mudar o jeito que eu vivia, fez mudar a forma que eu falava, fez mudar as coisas que eu assistia, fez mudar o jeito de eu pensar. Quando nós falamos de paixão, quando nós falamos de estar apaixonado, quando você se apaixona por alguém, e você gosta muito dessa pessoa, você começa a assistir as coisas que essa pessoa gosta de assistir, você começa a falar da mesma forma que essa pessoa fala, você começa até mesmo a pensar das mesmas coisas que essa pessoa pensa, de tão grande é a paixão. Mas sabe o que me chama a atenção? Que tem pessoas que vêm para a igreja todo dia, que talvez sejam berço evangélico ou há pouco tempo se converteram, mas ainda não conheceram essa paixão porque não houve mudança de vida ainda. Não houve transformação de vida ainda. Que paixão é essa que nós estamos vivendo por Cristo? Que nós estamos dizendo que amamos a Cristo e dedicamos a nossa vida para Cristo, se continuamos a fazer a mesma coisa que nós fazíamos antes dele. Algo que nós precisamos entender em Paulo, no momento que ele tem um encontro com Paulo, aquilo foi a coisa mais forte que ele viveu na vida dele. Aquilo arrebatou o coração dele de tal forma que ele não poderia ficar do mesmo jeito. Você sabe uma coisa? Que nós chegamos num momento do louvor, e hoje foi sobrenatural o momento do louvor, foi muito forte. Mas algo que me chama a atenção, que quando chegamos no momento do louvor, nós somos especialistas de dizer: Deus, eu sou apaixonado pelo Senhor, Deus, eu te amo de tal forma. Mas quando chega no momento de demonstrarmos o nosso amor e a nossa paixão por Ele, nós continuamos vivendo da mesma forma, continuamos assistindo os mesmos filmes que assistimos, continuamos usando as mesmas roupas que usamos, continuamos falando da mesma forma que falamos normalmente. Mas que mudança é essa? Que paixão é essa que traz o nosso coração, sendo que nós não nos tornamos mais parecidos com Ele? Pode passar o vídeo para mim, por favor? Éden, quando você viu o vinho pela última vez, como ele estava? Éden, quando você viu o vinho pela última vez, como ele estava? Ele estava como sempre nesse estágio, borbulhando, estourando pequenas bolhas de ar de vez em quando. Tiago, me diga como está esse odre. Duro? Não muito flexível? Então, se a Éden colocasse seu vinho novo nesse odre, o que aconteceria? Eu não sei. O couro velho não pode mais se esticar. O novo vinho continuaria se expandindo e explodiria. Então põe-se vinho novo em odres de couro novos. Saibam que os caminhos do reino que estou trazendo a este mundo não se encaixarão em velhos recipientes ou estruturas. Quem entendeu o que esse vídeo quer dizer? Algo que nós precisamos entender: nós queremos viver coisas novas com Deus, queremos conhecer esse Deus novo na nossa vida, mas queremos encaixar esse Deus nas velhas práticas que vivemos todos os dias. E eu tenho uma coisa para te dizer, jovem, você que veio aqui nessa noite:
Deus não vai se encaixar nas suas velhas práticas. Deus não vai te encaixar naqueles velhos recipientes. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele tem algo com você. Ele quer você como um filho amado. Mas algo que Ele com certeza não quer, que você acredite que as suas velhas práticas vai te levar para mais próximo dele. Isso nunca vai acontecer. Algo que nós precisamos entender: Deus tem um reino novo para apresentar para essa geração. Deus tem um reino novo para apresentar para todos esses jovens. Assim como Paulo, Deus usou para ganhar a geração dele e o povo dele. Deus quer usar os jovens do IGOL. Deus quer usar os jovens do IGOL, independente da faixa etária que você está. Deus quer te usar sobre essa geração. Deus quer te usar sobre esse tempo. Mas até quando você vai usar os odres velhos para receber o novo do Senhor? Deus está te chamando para um novo tempo. Ano novo, um novo ciclo sobre a nossa vida. Um novo tempo sobre a nossa vida. Um novo tempo de Deus sobre a nossa vida. Mas até quando vamos continuar com as velhas práticas? Até quando os pecados que te dominou no ano de 2023 vão te dominar no ano de 2024? Até quando um relacionamento que te afasta de Deus vai ser um empecilho para você estar mais próximo de Deus? Até quando o seu amor a dinheiro vai deixar de você viver o sobrenatural de Deus? Até quando talvez o seu fanatismo religioso, o seu ativismo religioso vai te impedir de você estar mais próximo de Deus? Eu quero te apresentar nessa noite, talvez você entrou aqui pela primeira vez, um Jesus apaixonante. Gente, algo que nós precisamos entender: Jesus, Ele nos amou de tal forma. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para todos que naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele saiu da sua glória como Rei, como Eterno, como Deus, e veio viver como homens por amor a nós. Ele dedicou a sua vida por amor a nós. Ele foi açoitado, Ele foi crucificado por amor a nós. Você sabe, 2000 anos depois nós estamos aqui nos juntando para falar sobre o nome dele. Mas algo que nós precisamos entender: que nós não vamos a lugar nenhum se nós não nos apaixonarmos por ele. Você sabe uma coisa que tem me chamado a atenção nessa geração, gente? Nós temos vivido em uma geração aonde relativizamos tudo, aonde que todas as religiões levam a Deus, aonde que o evangelho flexível pode chegar a Deus. E, gente, algo que nós precisamos entender no nosso coração: não existe outro caminho senão a Jesus para chegar a Deus. A Bíblia diz que Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe outro caminho para Jesus, não existe outro caminho para Deus se não for por Jesus. E eu queria que você fizesse um exercício comigo agora nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Agora que você fechou os seus olhos, eu queria que você pensasse nas características que nós trouxemos aqui de pessoas apaixonadas. Pessoas que talvez virem à noite por ser apaixonada por alguém. Pessoas que gastem todo o dinheiro que tem por amor a algo ou alguém. Pessoas que abriram mão da sua vida por amor de alguém.
pessoas que levaram tiros por alguém, pessoas que cortaram o cabelo por alguém, pessoas que renunciaram comida por alguém. Agora eu quero te fazer uma pergunta, com os olhos fechados: qual foi a sua última renúncia por Jesus? Qual foi a última coisa que você renunciou pelo seu Deus? Qual foi a última coisa que você abriu mão por aquele que você diz que ama tanto? Quantas vezes você deixou de dormir à noite por amor a Deus, por amor a Jesus, para estar mais próximo dele? Quantas vezes você deixou de comer algo por amor ao seu Deus? Qual é o tempo? Quanto tempo você dedica para falar com o seu Deus? Agora que você trouxe isso na sua mente, eu queria te perguntar nessa noite, com seus olhos fechados aí: será que nós realmente somos apaixonados por Deus como nós imaginamos que somos? Será que nós amamos Deus realmente como somos? Tem um testemunho do pastor Luciano Subirá, continua com seus olhos fechados, que ele dizia para Deus e falava para Deus que era injusto uma pessoa que se convertia hoje e era curado de algo, era curado de alguma coisa, e parecia que essa pessoa conseguia estar mais próximo de Deus porque ele tinha recebido algo que ninguém tinha recebido. E ele começou a fazer oração: Deus, isso é injusto. E Deus falou para ele: você quer que eu te mostre realmente como você é? E Deus mostrou para ele como realmente ele era. E ele falou que aquele foi o maior filme de terror que ele já assistiu na vida. Porque nós somos falhos. Se nós olharmos realmente o quanto dedicamos ao nosso Deus, nós estamos bem distantes de estar apaixonados por Ele. Se hoje entrasse alguém aqui, algum extremista, e falasse: ou você nega o seu Deus, ou você morre, será que você estaria disposto a entregar a sua vida hoje? A que ponto nós estamos apaixonados? É o ponto ao quanto estamos dispostos a renunciar. Se nós não conseguimos renunciar um pecado, se nós não conseguimos renunciar um prato de comida, é porque será que talvez a gente não esteja tão apaixonado assim pelo nosso Deus? Eu gostaria que você ficasse de pé e continuasse com seus olhos fechados. Eu tenho muitos exemplos nessa noite de homens que dedicaram a sua vida a pregar o Evangelho. Se nós pegarmos Billy Graham, ele dedicou grande parte da sua vida a pregar o Evangelho. Ele abriu mão e conseguiu pregar em mais de 200 países. Se nós pegarmos John Wesley andava por ano mais de 800 quilômetros de cavalo e dedicava a sua vida a pregar o Evangelho. Ele era apaixonado por Cristo. Se pegarmos outros homens de Deus, se nós pegarmos outros homens de Deus que dedicaram a sua vida para pregar o Evangelho, nós conseguimos ver: será que estamos tão apaixonados por Cristo? Será que nós realmente estamos apaixonados por aquilo que Ele deixou para nós? Tem uma frase do livro de Leonardo Riverhill, Porque tarda o pleno avivamento, que perguntam por que demora o avivamento chegar, e a resposta é: porque nós não nos importamos tanto com ele.
Eu quero que você pense, por que a gente ainda não teve um encontro aí com Deus? Por que depois de tanto tempo na presença dEle, a gente ainda não sentiu a presença dEle? Porque depois de tanto tempo dentro da igreja, às vezes nem batizado com o Espírito Santo nós somos ainda, nem falamos em línguas, nem temos intimidade com Ele ainda. Talvez porque depois de tanto tempo, porque que tem se esfriado a igreja em si? Porque não há mais cura de paralíticos, porque surdos não estão ouvindo mais